que classificamos? Você já parou para pensar? Nós, humanos, temos a necessidade de classificar objetos. Para exemplificar isso, basta olhar ao nosso redor para constatarmos como as coisas se encontram agrupadas segundo critérios que facilitam a nossa vida. Classificar as coisas torna-nas mais fáceis de serem compreendidas. Se formos a um supermercado, por exemplo, poderemos ver que todos os produtos à venda são expostos ao cliente reunidos de uma forma organizada e que se encontram cuidadosamente agrupados, geralmente segundo características comuns que os aproximam. Você acha que seria difícil de encontrar algum produto no supermercado se tudo estivesse desorganizado? Como sabemos e podemos perceber aqui, como em qualquer outro sistema de classificação, são usados determinados critérios. Neste supermercado, por exemplo, a disposição dos produtos nos corredores e prateleiras obedece a certas regras estabelecidas pelo proprietário. Por exemplo, os produtos de higiene pessoal ficam numa determinada prateleira de uma determinada seção. Os refrigerantes ficam numa outra, e os chocolates em uma terceira, e assim por diante. É claro que o dono de um supermercado pode usar diferentes critérios de arrumação em relação a outro supermercado. Como nos supermercados, na ciência não é diferente. Os cientistas também classificam. Mas no caso da biologia, não é aconselhável a existência de muitos sistemas diferentes de classificação dos seres vivos. Isso tornaria inviável a comunicação entre os cientistas, devendo haver assim um certo padrão a ser seguido. A importância da classificação biológica é facilitar a compreensão da enorme variedade de seres vivos existentes. Essa classificação, também conhecida como sistemática, é uma construção humana que mudou ao longo da história e continua mudando. À medida que a diversidade de seres vivos foi sendo percebida e estudada, foi preciso reorganizá-los. Os critérios de classificação mudaram muito desde as primeiras tentativas realizadas pelos gregos há mais de 2000 anos atrás. Começamos com simples comparações morfológicas e anatômicas, e hoje em dia consideramos principalmente as relações filogenéticas entre os organismos. O processo de nomenclatura e descrição desses seres vivos que é empregado na classificação biológica chama-se taxonomia. Para que essa classificação possa ser empregada nos seres vivos como um todo, entendida que seja aqui no Brasil, na França, na China ou nos vários lugares, é extremamente importante seguir um padrão. E essa padronização da classificação biológica surgiu a partir dos trabalhos do sueco Carl von Linné. Linné, como ele é mais conhecido, publicou em seu livro intitulado Systema Naturae o padrão de classificação e nomenclatura biológica, que teve no total 10 edições, a primeira em 1735 e a última mais aprimorada, publicada em 1758. Linné definiu o latim como língua oficial para ser utilizada na nomenclatura dos seres vivos. Assim, o latim deve ser empregado em toda classificação biológica. Afinal de contas, o latim é bastante usado para denominações científicas, e sendo ela uma língua morta, não pode mais sofrer mudanças, como o lobisomem de lua cheia. Péssimo exemplo, melhor. Tipo uma reforma ortográfica como aconteceu há pouco tempo na língua portuguesa. Além de utilizar o latim, Linné cria uma série de categorias taxonômicas, que são extremamente importantes para os estudos sistemáticos. Para você memorizar as principais categorias taxonômicas, tem esse macete aqui bem simples, que é essa palavrinha comprida, repiclofage, porque o reino é a categoria taxonômica mais ampla, e a espécie é a categoria taxonômica mais restritiva. Então, quais são as principais categorias taxonômicas? São elas: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Do reino para a espécie, aumenta o grau de parentesco entre os seres vivos. Da espécie para o reino, acontece exatamente o oposto. Ainda nas regras que foram escritas e descritas pelo Linné, a família animal sempre termina em ide, como exemplo, Apidae e Canidae, e a vegetal em ace, como Malvaceae e Fabaceae.
E a regra mais importante é a forma de você escrever o nome da espécie. É a chamada nomenclatura binominal. O nome científico de todo ser vivo deve ser sempre composto de duas palavras. A primeira referindo-se ao nome genérico e a segunda ao nome específico. Temos aqui duas espécies de seres vivos. O homem, que é Homo sapiens, e o arbusto Jurema, que é Mimosa tenuiflora. O gênero sempre é escrito somente com uma palavra, sendo a primeira letra maiúscula e o resto minúsculo, e deve vir em destaque, seja sublinhado ou em itálico. Então, por exemplo, o nosso gênero é o Homo. O gênero da Jurema é Mimosa. Então, a primeira palavra é o nome genérico. Já a segunda palavra é o nome específico, chamado epíteto. O epíteto da nossa espécie é sapiens e da Jurema é tenuiflora. O epíteto tem que ser escrito de forma cursiva, minúsculo e grifado ou itálico. Então, pessoal, tudo isso que aprendemos hoje podemos exemplificar fazendo uma analogia bastante dinâmica. Prestem atenção. Temos aqui um leite em caixa da marca Itambé. O produto leite em caixa seria o gênero e a marca do produto o epíteto específico. Teríamos então a espécie leite em caixa Itambé. Esse leite em caixa Itambé fica numa prateleira juntamente com outros tipos de leite, seja em saco, em caixa, em garrafas e etc. A prateleira de leite seria então a família. Essa prateleira de leite está na área de laticínios, juntamente com queijo, iogurte, requeijão e outros. Essa área de laticínios pode ser relacionada como uma ordem. Essa área de laticínios está incluída na seção de frios, e essa seção seria a classe. A seção de frios faz parte do setor de alimentos, no qual esse setor seria o filo. E o setor de alimentos, juntamente com outros setores, como o de produtos de limpeza, formariam o reino, que seria o supermercado, com uma grande diversidade de produtos para consumo. Considerando a biodiversidade atual do planeta, podemos ver que os sistemas de classificação são ferramentas extremamente úteis para o conhecimento do mundo biológico. E é para exercer essa função que a classificação deve ser ensinada e praticada.